Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias no YouTube, com mais de 96 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês também pela audiência no nosso perfil lá no Instagram, Diário do Rodrigo Lima, @Diário do Rodrigo Lima, com quase 2 milhões de visualizações nesses meses, nos últimos 30 dias. Meus agradecimentos a vocês pela audiência. E hoje comigo aqui, a pauta é segurança pública. Segurança pública, educação, cidadania. Estou com o comandante do CPI-5 aqui da região de São José do Rio Preto, Coronel Nilson César Pereira. Comandante, Coronel, muito obrigado pela presença do senhor aqui no podcast. Uma alegria a gente estar recebendo o senhor. Obrigado a você, Rodrigo, a todos que nos veem nesse momento também. Um orgulho estar presente aqui no dia de hoje, bater um papo sobre polícia militar, sobre segurança pública, é tão importante a população da nossa região. Espero poder responder as perguntas que foram formuladas aqui hoje. Tá certo. O senhor está em Rio Preto há quanto tempo já? Já fez 5 meses, né? 5 meses já? Sim, eu sou da região. Tempo voou, hein? Voou rapidinho, né? Eu vim de Bauru, que sou a região de Bauru, ordinário de lá. Acabei assumindo o comando aqui em fevereiro próximo, né? Então deu 5 meses, mês de julho já, o nosso comando aqui na região. O senhor já se adaptou, a família também veio junto, lógico. Como é que é São José do Rio Preto? Como é que o senhor classifica a cidade? Eu falo uma região muito próspera, muito rica, né? Muito interessante. Bauru, por estar mais no centro da cidade de São Paulo, acabou ficando para trás, eu falo em termos de desenvolvimento social da cidade. Então Rio Preto e região como um todo é muito interessante trabalhar, né? Apesar de ser uma cidade muito próspera, muito pujante, ela não tem ainda problemas de segurança pública que tem os grandes centros urbanos, né? Então, apesar de ser uma grande cidade, mais de 500 mil habitantes, aqui é a cidade de Rio Preto, ainda assim o indicador criminal é muito controlado. Então, tem sido uma boa experiência comandar aqui a região de Rio Preto. Quais são os principais desafios do senhor frente ao comando? Na verdade, a intenção principal aqui da região, como eu falei em relação ao indicador, é manter o indicador baixíssimo, né? Mas mais que isso é a questão da percepção de segurança da população. Fala que a segurança pública, né, muitas vezes a gente percebe de forma intuitiva, né? Você acaba avaliando o cenário, avaliando o ambiente da cidade, o que tem de problemas setorizados, e você se sente ou não seguro em função disso. Então, mais que prender, mais que policiar, mais que prevenir eventualmente os crimes, é importante ter na população a percepção que está tudo correto. Então a gente tenta fazer um trabalho policial alicerçado em informações científicas, planejando o policiamento na região, de forma a tentar, de fato, coibir os crimes mais violentos, os crimes, em especial os que envolvem o patrimônio das pessoas, mas levando as pessoas percepção de segurança. Sim. A gente tem uma brincadeira na Polícia Civil, Polícia Militar, que a região do 17 é final de linha. Fim de linha, bandidagem não tem vez aqui, né, Coronel? Na região nossa, eu falo que até o histórico criminal ultraviolento, que o estado de São Paulo foi afetado há um tempo atrás por esse tipo de modalidade, aqui não existiu nenhum crime ligado a essa espécie. Então tivemos aqui a grande roubos a banco, furtos a caixa eletrônico na madrugada, a questão do domínio de cidades não existiu também aqui na região de Rio Preto. Então, uma região muito privilegiada, né? Isso deve muito ao trabalho da Polícia Militar da região. A Polícia Civil também participa bastante ativamente, mas a prevenção criminal, o grande aspecto ligado à prevenção dos crimes ultraviolentos. O senhor falando isso, o senhor me lembra de uma ocorrência que a inteligência funcionou de maneira que poucas vezes assim foi divulgado, porque o serviço de inteligência não aparece. Sim. E é um trabalho árduo, né, do pessoal lá, o pessoal corre atrás. Silencioso, mas muito importante. Um roubo planejado, não sei se até que o senhor está com o pessoal aqui fazendo a segurança do senhor aqui, sim, do Diário do Rodrigo Lima, do Brinks. Tinha armado um pessoal com fundo de caminhonete, com fundo falso, com metralhadora .50, umas coisas de novela, de filme. Sim. E foi descoberto ou 2 dias antes de ocorrer o crime na prática. Aquilo marcou muito até essa questão que o senhor falou. Imagina nas ruas o que teria
acontecido, né? Até com o cidadão comum, infelizmente, às vezes acontece, né? Isso. E foi prontamente, assim, não ocorreu. Isso é importante, isso, né? Sem dúvida. Atuar na prevenção, falo que para a Polícia Militar é a forma mais interessante e inteligente de ter atuação, né? Conseguir evitar o crime, né? Quando eu consigo prender um autor de um delito, a pessoa já foi vitimada, né? Então já teve o prejuízo patrimonial, já teve o dano emocional, já teve o trauma daquela situação. Então a prevenção para a gente é sempre o maior trabalho sendo feito, né? A inteligência conta muito nesse sentido, né? Você falou, muitas vezes invisível, não aparece, e não tem que aparecer realmente, porque temos agentes sempre trabalhando o tempo todo, e quando a gente consegue fazer uma atuação antes que aconteça o delito, né? Apesar do crime não ser configurado, a gente aprende o material, aprende os armamentos, os veículos, né? E de fato resolve a situação e evita que o crime aconteça na nossa cidade. Sim. O problema, um dos principais problemas, na opinião do senhor, é o tráfico de drogas. O movimento acaba levando a outras circunstâncias, outros desdobramentos envolvendo os crimes de uma maneira geral, porque Rio Preto aqui tem uma rota caipira, né? Sim. A gente sabe que a Polícia Militar Rodoviária tem um trabalho brilhante também. Muitas apreensões, o governo do estado recentemente anunciou uma apreensão da quantidade histórica que foi feita. Se prende muito, mas a quantidade é enorme, né? Infelizmente. Né? Enorme. Infelizmente, o Brasil está situado na América Latina, onde contempla os vizinhos, os maiores produtores mundiais de maconha e cocaína, especialmente. Então, naturalmente, o Brasil e o estado de São Paulo em particular, né? Conta do Porto de Santos, e acaba sendo rota de escoamento desse material, né? Então o pessoal produz na Bolívia, produz na Colômbia, produz no Paraguai, e naturalmente entra para as fronteiras, Mato Grosso do Sul, Paraná eventualmente, e deságua em São Paulo, né? E a região nossa é um corredor de passagem desse material, né? Eu acho que lá o Marechal Rondon, a própria Raposo Tavares é um pouquinho mais utilizada, mas Washington Luiz também é um canal de escoamento de drogas, né? O Porto de Santos. Então, eventualmente, passa por aqui. A gente percebe que a droga também acaba sendo alimentada, né? Ou abastece o mercado interno, que gera realmente a violência nas cidades, né? Então, se eu for pensar em crime patrimonial, por exemplo, furto e roubo, né? Quase todos os casos estão associados ao consumo de entorpecente. Então, o tráfico, ele alimenta, né? Ou retroalimenta essa situação, e naturalmente o usuário vai buscar o recurso financeiro para adquirir a droga e vai cometer crimes, né? Então, por mais que o tráfico seja um crime silencioso, né? Falar que pra gente é difícil combater o tráfico, ele é um crime silencioso, né? Que o traficante, ele não é inimigo da população, né? Quem sofre com o problema do tráfico é a família do dependente químico e quem eventualmente é vitimada pelos crimes relacionados ao tráfico, especial aí o homicídio, né? A gente tem muita morte nas cidades relacionadas ao tráfico de droga, ou por dívida, ou por desacerto comercial, ou por tomada de território. Então, os crimes de homicídio da região nossa quase sempre estão associados ao tráfico. Então, naturalmente, essas vítimas desses crimes acabam sofrendo, mas em geral a população não vê isso aí. Então acaba sendo um crime muito mais escondido, né? Porque quem fuma aí fuma de vez em quando em ambientes confinados, né? Escondidinho lá, ninguém está percebendo. Então não salta aos olhos o problema, mas ele na sociedade traz um problema gravíssimo de insegurança pública, porque tudo está relacionado ao tráfico, né? Não é à toa que a atuação policial militar da região, especialmente, né? Mas o estado como um todo é muito forte sobre o tráfico de entorpecente. Eu consigo combater no traficante, né? Ou prender no traficante, naturalmente eliminar focos de atuação menores ligados a crimes patrimoniais especialmente, né? Então, para a gente é fundamental esse combate, e a gente sabe que o crime organizado está intrinsecamente ligado ao tráfico de entorpecente, né? Então, hoje a maior fonte de recursos do crime organizado é o tráfico de entorpecente. Tem tráfico de drogas também, mas o tráfico de entorpecente é muito mais frequente, mais comum, né? E muito mais rentável também. Então, o custo do tráfico para o criminoso é muito baixo. Já tem prisões todos os dias na região, a gente prende 2, 3 tráficos por dia na região aqui. Mesmo assim, a reposição das peças que foram presas é muito rápida, né? A gente sabe que o vendedor da droga, o traficante de ponta de linha, não é o cara que de fato lucra com o sistema. Então ele é preso e rapidamente ele acaba sendo reposto lá como outra pessoa, outro adolescente, outro jovem, acaba sendo captado pelo tráfico, né? Então é um processo de atuação que muitas vezes o resultado não aparece de imediato, né? Porque ele é reposto rapidamente. Como é que o senhor avalia a questão da legislação
questão em relação ao mínimo para configurar usuário ou tráfico de droga. Para o policial é muito difícil, né? Isso, difícil. Tem que ter noções até de direito para saber conhecer. E o policial está preparado, tem na ponta esse preparo do comando para, olha, essas orientações, porque é complicado, hein, Coronel? É difícil. A gente vai entrar também daqui a pouquinho na questão da região central de Rio Preto, que aquilo que falou, o tráfico, o crack ali é muito presente, né? Como é que você avalia a legislação na condição do policial de trabalho? Na verdade, você falou, o policial precisa aprender na escola de formação noções de direito, né? Ele atua no cumprimento da lei o tempo todo. Então, eu falo que o policial é um agente que aplica na prática a lei, né? Então, todo o ciclo de criminal inicia na atuação do policial militar, né? Então, ele prende a pessoa ou reprime uma situação delituosa, encaminha para a Polícia Civil, que registra isso em inquérito policial, o promotor denuncia e o juiz condena ao final. Então, toda a perseguição criminal começa na polícia militar. Então, saber o direito é muito importante ao policial. O problema, né, que a gente sabe que hoje em dia a demanda, né, por espaço carcerário é muito grande. Então, há um bom tempo no Brasil, né, adotou-se a política do desencarceramento. Então, o pessoal acaba criando condições de abrandamento da pena ou da legislação para tentar deixar o espaço penitenciário mais desocupado. Se fosse prender todo mundo que, em tese, cometeu crime no Brasil, não teria espaço hoje adequado, né? Estaria superlotado os presídios, as penitenciárias, então seria um problema, né? Mas isso traz um efeito colateral fortíssimo, né? Que é a reincidência criminal, que é muito sério. Então, falo que, hoje em dia, a legislação, ela contempla aí, o crime de menor potencial ofensivo até 4 anos de pena. Então, por exemplo, os furtos estão excluídos da prisão só por ser de menor potencial ofensivo. Então, se você perde um patrimônio seu muito grande, como um veículo, por exemplo, pessoal, que é caro muitas vezes, se for um agente primário lá, um autor primário, não fica preso. Porque a lei indica que esse crime, né, para ele a prisão é exceção, a regra. Então, tem outras medidas cautelares a serem adotadas que vão ser aplicadas nesse caso, que não a prisão. Então, se a pessoa ela é presa, né, e não tem a punição aplicada de imediato, ela volta a cometer novos crimes. Então, eu acabo tendo uma prevenção, acaba sendo falhando, porque eu acabo atuando na repressão, prendo aquela pessoa, ela retorna rapidamente às ruas e comete novos delitos, né? Então, falo que a lei, às vezes, acaba não auxiliando o trabalho do policial militar. Além da questão do crime menor potencial ofensiva, tem a questão da redução das penas, né? No Brasil é comum aí, a legislação prevê a redução, né, ou progressão de regime, né? Então, eu prendo uma pessoa por X anos e cumprindo 1/6 desse total de tempo, a pessoa já passa a optar por um outro regime diferenciado, que é o semiaberto muitas vezes, né? Ou muitas vezes o aberto, ou domiciliar, ou o que está mais à disposição da pessoa. Mas o regime aberto é o mais comum. Então, muitas pessoas que estão na rua à solta, né, cometendo outros delitos, são beneficiadas de medidas cautelares, né, que levam a pessoa a cumprir, por exemplo, o regime aberto. Então, acaba sendo um retrabalho o tempo todo, né, para tentar tirar de circulação esse pessoal, para que evite os crimes futuros, né? Então, para a gente, a reincidência hoje é um problema seríssimo. Quase todo autor de crime violento já foi preso anteriormente uma ou várias vezes pelo mesmo delito. Especialmente os roubos, né? Então, a pessoa começa um crime mais pequeno, mais brando, né? Um furto, por exemplo, ali de uma bicicleta, depois passa para o celular, aí começa a furtar mais coisas, aí passa para um objeto maior, aí passa para o roubo, passa para o tráfico. Então, há uma crescente de evolução nos tipos de delitos cometidos, especialmente em relação à violência que é cometida, né? E quando é menor, pior ainda, né? Aí pior. Eu encontrei uma equipe que tinha apreendido um menor pela 3ª vez por tráfico de drogas ali na linha férrea. Sim. E é impressionante, e fala, pô, de novo nós estamos vindo aqui por conta muitas vezes a pessoa sai antes do policial da Polícia Civil, né? A gente leva a pessoa presa ali, até o policial ser ouvido, aquele pessoa que foi presa acaba sendo liberado antes. Então, para um policial é um desestímulo realmente a atuação dele, né? Por isso que eu falo que o trabalho nosso, enquanto comando, é tentar motivar esse policial, para mesmo tendo essa série de percalços no caminho, dificuldades de aplicação da lei, que ele possa continuar trabalhando em prol da população. Por isso que eu falo que o trabalho policial é muito mais voltado à pessoa de bem do que ao delinquente. Então, a minha função enquanto polícia não é prender só, é auxiliar, tratar bem, atender as pessoas de bem, que são a maior parte da população, né? Então, quando o policial foca demais no crime apenas, ele esquece de quem está sendo vitimado pelo crime.
Que eu tenho que foi vítima, que é atendida o tempo todo, mas tem quem não foi vítima, mas que pode ser uma vítima potencial. Então a prevenção dessa potencial vítima é muito importante, né? Porque o trabalho nosso é muito científico, é calcado em situações muito específicas, né? Que eu possa, de fato, alocando viatura e policiais num território, eu possa evitar que o crime aconteça, né? Lógico que 100% dos casos é impossível, né? A gente sabe que o crime vai estar presente, porque o tráfico acontece, o consumo de droga acontece, quem tem de recurso financeiro escasso quer muitas vezes ter um recurso mais fácil e opta pelo crime. Então, falar a opção da pessoa em ser criminoso leva a polícia a ter uma preocupação na prevenção. Então, quanto mais científico eu for na prevenção, eu consigo evitar os crimes e reduzir naturalmente o indicador criminal. E na região central, nos últimos dias e semanas, a polícia tem batido em cima, polícia militar, em parceria com a Guarda Civil Municipal. O senhor acha que são ações que valem a pena estar atuando ali? Eu sei que o coronel, o comando, não gosta que fala de Cracolândia. Não seria uma Cracolândia ali, né? Seria um ponto de tráfico de drogas ali, o consumo de drogas ali na linha férrea, próximo ao antigo Palestra Sport Clube. Sim. Né? Vai continuar. Vai continuar batendo ali, não vai dar moleza ali. Na verdade, a estratégia de atuação no centro de Rio Preto, especialmente, que é a cidade maior da região nossa, é para tentar debelar esses focos de tráfico de entorpecente e realmente tentar evitar que mais pessoas acabam vindo para esses locais, né? Porque o problema hoje dos centros urbanos maiores, especialmente, né, é que eu tenho aqui, muitas vezes, condições que propiciam a vinda de pessoas de fora. Que é o maior problema do morador de área livre, né? O morador de situação de rua aí. Porque ele acaba encontrando facilidades que acabam fixando ele no território. Isso gera para as pessoas insegurança pública, né? É quem passa na zona central ali, margeada pela linha do trem, que tem pessoas em condição de rua ali, posicionadas, ele naturalmente se sente seguro. Por quê? Porque a chance de ele acontecer ali perto é maior. Que eu tenho, de novo, um usuário que precisa do entorpecente, que está muitas vezes na abstinência, que ele vai buscar o meio possível para poder ter acesso à droga, que em geral é o crack muitas vezes, né? O consumo de droga muitas vezes acaba sendo um crack porque ele é mais barato, né? Mas o dano causado à pessoa é muito maior, né? Então a pessoa muitas vezes consome o crack que é baratinho e acaba gerando nela uma condição de coragem, de situação momentânea de uma euforia que leva a novos delitos, né? Tivemos recentemente um caso do estupro na zona central ligado ao morador de situação de rua. Então, para a gente atuar sobre esses pontos é fundamental, né? De novo, nada contra quem está ali em condição de rua, que a gente sabe que a situação é questão social, de fato, que está ali sem casa muitas vezes, perdeu o patrimônio que existia. Mas, na verdade, a gente sabe que, além dessa pessoa que está em situação precária realmente, eu tenho ali no entorno, né, quem sobrevive em função dessa desgraça alheia. Que é o traficante que vende droga, que é o autor que recepta, por exemplo, material furtado, que acaba pegando o fio do usuário que furtou uma residência. Então, retroalimenta todo o sistema ali naquela região, que se não tiver uma atuação policial muito forte, é difícil combater. Então, é importante essa atuação policial, que ela é paliativa, na verdade, não vai resolver o problema, porque todo dia vem novas pessoas, mas é importante um olhar de prevenção, tentando minimizar pelo menos a situação, né? E uma hora vai cair, né? Vai. Só esse receptador dos fios. Uma hora vai e não tem conversa, né? Porque eu falo que quando a gente prende alguém ali, que é comum acontecer, né? Então toda operação prende 1, 2 traficantes, recolhe algum procurado pela justiça, mas de novo é paliativo, né? Porque o problema não é esse, na verdade, né? O problema é a origem das pessoas que estão ali. Da onde veio essa pessoa, para onde ela pode voltar, o que ela pode fazer em termos de tratamento médico, né? Porque para tirá-lo dali realmente, né? Porque só a prisão não vai resolver o problema. Eu prendo hoje e amanhã está na rua de novo, né? Tem um trabalho muito mais amplo, né? É multifatorial, que envolve muitas vezes o Estado, o município especialmente, né? De ter centros de abrigo, de tratamento das pessoas, de emprego que possa ser ofertado, né? Mas é um trabalho de longo prazo, né? Porque a pessoa, para sair do mundo das drogas, são 6 meses no mínimo para começar a respirar um pouquinho melhor. E a tendência de retorno é muito grande, né? Então o trabalho policial, de novo, é tentar ali minimizar a situação e dar à população condição de segurança mínima que ela possa transitar nos espaços sem ser vítima de violência, né? Ou sem se sentir muitas vezes insegura. Mas o senhor sabe que já deu resultado. Já. Tem uma família que me procurou da Bahia, procurando um rapaz, e eles encontraram ele preso
Ele falou que em Rio Preto ele não ficava mais porque estava sendo abordado Sim. várias vezes. Isso. E aonde que ele foi? Foi embora, foi para Minas Gerais. Sim, Ele saiu daqui e já está Então, em Minas Gerais. então- E a família atrás porque a mãe faleceu, morreu, o pai está muito doente e ele não volta para casa, para Bahia. E o pessoal tem 3 filhos, olha a situação. E o cara fica andando, buscando. Mas em Rio Preto ele Não vai mais, Ele né? não está mais. Ele já foi para Minas Gerais, porque aí ele é abordado muitas vezes pela polícia e Sim. não se sentiu incomodado. Incomodado e foi embora. Geralmente, até boa sua fala, Rodrigo, em relação a esse aspecto, porque fala, o morador de rua, ele vai ficar em lugares que ele se sente confortável mesmo, né? Eu falo que o morador de rua, às Joga o vezes, colchão lá. fica tendo meio- abrigo, tendo comida e tendo lá a condição dele de uso do entorpecente, ele não vai embora. Então, por isso eu falo que as ações de assistência social têm que ser bem avaliadas para não fomentar o aumento das pessoas em condição de rua. O senhor é contra a distribuição, por exemplo, das marmitas? Sim, sim, por mais que choque muitas vezes, né, eu falo que como policial militar que eu sou, precisa avaliar o aspecto social. Então eu beneficio uma pessoa ali, 10, 20 pessoas e prejudico milhares no entorno. Então eu falo que o trabalho é muito mais de guarir das pessoas por um longo prazo, para que eu possa tirá-las da rua, dar continuidade para elas, dar um treinamento, dar uma boa profissão ali, indicar um caminho, tirar das drogas e devolver o seio familiar, que é o mais difícil, né? O problema do morador em condição de rua é que ele não quer mais regras. Então ele não aceita mais horário, não aceita mais disciplina, mais controle, não aceita mais não. Então a casa para ele é um problema, porque o pai vai por ordem, a esposa que cobra que trabalhe, que ele levante cedo, e ele não quer isso aí. Então a rua, por mais que ela tenha a dificuldade dela, natural, do frio, do calor, da falta de condição de dormitório, por exemplo, ele está ali à vontade. Ele acorda a hora que quiser, ele dorme a hora que quiser, faz o que quiser. Então, para ele é muito mais confortável estar ali, apesar das dificuldades que ele tem o tempo todo. E se eu vou lá incentivar a permanência, né, seja com doação de dinheiro ou de marmita, né, eu acabo criando um efeito colateral que é a permanência dessa pessoa e a degradação daquele centro como um todo. Então, tem que ter outras ferramentas sociais públicas, né, de tratamento das pessoas e não só a mera doação de dinheiro ou de comida. Então, a doação de dinheiro também é um problema. Se você doa dinheiro, muito provavelmente não vai comprar para alimentação. Quase sempre. A marmita, realmente, né, tem relatos que o pessoal vende marmita por droga. Então, não é comum isso acontecer. Você faz, né? uma boa ação. Eu falo, quem doa tem a boa intenção, mas nem sempre o resultado é bom. Porque, de novo, né, eu acabo alimentando um sistema que gera para as pessoas insegurança. Né? Eu sempre comparo isso aí, lógico que é uma comparação bastante precária, né, com o animal de rua muitas vezes. Né? Ninguém alimenta o viciado lá, o morador de rua na sua residência, vai na casa do vizinho lá. Eu trato o gato na casa do vizinho. Então não é meu problema, mas para o vizinho é um problema. Porque está lá em frente à casa dele, né? Então ninguém quer ter a pessoa em condição de rua na sua porta de casa, lá, dormindo à noite lá. Então eu vou e alimento longe. Então crio para quem está lá longe lá um problema também. Então eu falo que é importante essa avaliação do cenário, porque eu vou estar ajudando uma questão social e crio vários problemas de ordem social como um todo, né? Especialmente os criminais. Então se eu tiro as condições de manutenção da pessoa ali, ela vai buscar um outro caminho. Nem que seja o retorno à sua casa ou uma da cidade, para poder tentar se ajustar novamente, né? Porque é possível sair desse mundo, né? Mas não é um trabalho que envolve doação de marmita. Sim. Um trabalho a longo prazo, tratando especialmente o vício das drogas. Coronel, a sensação de segurança está muito relacionada à presença do policial no bairro, na rua, na região central de Rio Preto. Como é definida quantas vezes a viatura passa em determinado local na semana? Olha, nenhuma viatura passou aqui faz muito tempo. Isso. Eu não sei se o senhor... Sim, bastante, né? Como é que é definido isso? Nós temos o efetivo suficiente, viaturas suficientes para fazer esse trabalho em Rio Preto? Na verdade... A demanda sempre não para, né? A cidade abre novos bairros. Esse é um aspecto muito importante de ser abordado, e é bom para esclarecer as pessoas nesse sentido, porque o policiamento não é fórmula mágica, né? Então fazer polícia não é, muitas vezes, muito objetivo. Porque depende de vários fatores, né? Depende da riqueza social que dá do município, da condição cultural das pessoas que estão naquela localidade, da condição do entorno, né? Se tem penitenciário, se não tem, se tem muito emprego ou não tem emprego.
Então tudo isso afeta bastante a condição criminal da cidade. Mas no policiamento é muito mais fácil entender que quando tem policial presente, a chance de ter um delito é muito menor. Então a nossa estratégia de policiamento é baseada em indicador criminal e colocação de viaturas e policiais aonde tem maior demanda, né, propensão do criminal ocorrer. Então todo mês, toda quinzena, a gente reúne os comandantes de cada setor da cidade, levanta os delitos que aconteceram aqui no mês anterior, no período anterior. Então teve homicídio aqui, teve roubo aqui, teve furto aqui, e planeja o policiamento baseado nisso. Então eu tenho uma condição criminal estabelecida, por isso que é importante o pessoal registrar boletim de ocorrência muitas vezes. Se eu não tenho informação, eu não tenho como saber que aconteceu o fato lá. Isso não vai virar nada. Não, assim. Então quando é subnotificado um crime, eu tenho problema no planejamento. Então, tá tendo furto aqui de carro de volta de um comércio, de uma faculdade, que é muito comum, né? Preciso pôr policial lá. Senão, se eu não souber que tem um furto, por exemplo, eu não vou fazer prevenção. Então, nossa estratégia é sempre tentando o quê? Minar ou prevenir, que é o termo mais correto, a atuação delituosa. O problema que acaba afetando isso é o acionamento do 90, que eu acho que é um tema mais importante do que a própria prevenção, né? Porque eu tenho um policiamento limitado, como você falou, você não tem como criar policial todos os dias, cada vez mais reduz a quantidade de policiais. Hoje eu tenho problema de ingresso na polícia, né? Menos gente busca a polícia e menos gente passa na polícia. Então, cada concurso eu estou tendo, não preenche as vagas. O pessoal hoje não está preparado de forma intelectual a passar um concurso. Então, por mais que seja um básico, né, ensino médio, muitas vezes, não passa o concurso. Então, o último passado, por exemplo, tinham 3.000 vagas, entrou mil pessoas entraram. Então, preencheu 1/3 das vagas, né? Então, não vai preencher. Então, hoje há um claro já natural que a polícia tem no estado, que é de 20% mais ou menos. Mas mais que isso, né? Eu tenho muita demanda de atendimento que não é policial, que não é criminal muitas vezes. São demandas sociais também, que passam pelo morador em condição de rua. Que não crime está na rua, mas a pessoa se sente incomodada e liga 90. Então a pessoa vai até lá, aborda a pessoa, tenta ver o que está acontecendo, ver se tem algum tipo de passagem criminal. Se o cara senta na porta de casa para comer a marmita, vai ter problema, vai ligar o 90. Então as pessoas se incomodam com isso. E pior que isso, né? Que isso é lógico que é um problema social. Que eu tenho as sessões de ordem criminal também, mas que não afetam muitas vezes, que não geram prisão muitas vezes. Que é a perturbação do sossego, que é um problema gravíssimo hoje em dia, de falta de interpretação do direito alheio muitas vezes, né? Eu ligo o som alto na minha casa, tem um comércio, põe o som ao vivo sem estar com a vara autorizando aquilo, e gera um incômodo coletivo. Então todo mundo se afeta, né? Então, e o problema da desinteligência, que é um terceiro aspecto, que é as pessoas que acabam brigando por tudo. Então, em vez de eu me acertar com você aqui por um problema de ordem pessoal ou material, eu ligo para a polícia. Então, em vez de conciliar, eu ligo à polícia. Então, o policial vai até o local, assistindo o pessoal brigar, e no final ninguém registra boletim nenhum. Mas eu perdi 1, 2 horas para tentar resolver um problema que não é de polícia, né? É um desacerto comercial, um desacerto pessoal, um desacerto civil, que requer muitas vezes uma ação criminal, civil, né? Para tentar reparar o problema. Então, o policial não vai prender ninguém, mas eu tiro a viatura da prevenção que foi planejada lá pelo comandante. Então, onde tinha lá um problema que era importante estar a viatura presente, ela não vai estar mais porque está atuando no 90 de um caso que não é policial, mas que eu preciso mandar viatura, né? Uma falta de bom senso. Falta de bom senso. Então, é importante as pessoas entenderem que, por mais que seja gratuito o serviço policial militar, ele gera um custo social altíssimo, que é a falta de prevenção. Então, a gente sabe que hoje a média de atendimentos por viatura é de 5 a 6 por dia. Se durar 2 horas cada um, acabou o turno de serviço. São 12 horas de turno de serviço. Eu perco a viatura o tempo todinho para tratar questões de ordem pessoal que não geram problema nenhum. Não geram crime, não geram ameaça, não geram violência, né? E sim apenas um desacerto pessoal entre pessoas, que pode ser um pai e uma mãe que está brigando questão de ordem pessoal lá dentro de casa, pode ser o filho e o pai, pode ser um vizinho com o vizinho, pode ser o vizinho do bar que não suporta lá a cadeira na calçada. Então a gama de problemas sociais é enorme e gera atendimento. Hoje quase metade do meu empenho de patrulhas é de perturbação do sossego e de desinteligência. Então eu perco metade do processamento preventivo fazendo atendimento social que não gera problema nenhum criminal.
Então é importante as pessoas entenderem isso aí, que a polícia, de novo, ela atende gratuitamente, mas é importante avaliar a condição. Vai resolver o policial? Não vai resolver. Então busca o meio adequado, o PROCON, o Juizado Especial Civil, né? É que esse é o caminho mais adequado a tratar problemas de ordem social e não a polícia militar. Eu fico imaginando o policial atendendo essa ocorrência e as duas partes tendo a razão. Mas é sempre assim. O policial tem que ser mediador. É isso. Tem que... E ele não tem instrumento para resolver isso aí. E quem vai resolver se você está certo ou eu estou certo? Não é o policial militar. Ele não tem condição jurídica para isso. O palmeirense querendo convencer o corintiano e que é melhor, é a mesma coisa. Então, religião, política e futebol não se discute. E questão de ordem pessoal também, porque tem que ter uma solução jurídica, né? Um conciliador, um juiz, um órgão especial do município aí que possa avaliar isso aí, né? Então tem outros caminhos que não a polícia militar, né? E a perturbação do ser, que é um problema muito sério hoje em dia, né? Porque as pessoas têm direito, achando que tem direito de ter o som dela alto, mas esquece que ela afeta uma vizinhança inteira. E é difícil o vizinho pôr a cara a tapa, né? Porque eu vou ter que denunciar o meu vizinho que está com o som alto. Então ele quer chamar a viatura, não quer se identificar. Porque o policial não tem mecanismo legal para poder atuar nesses casos. Então tem que ter a vítima. O crime, né, no caso a contravenção penal de perturbação do sossego, exige um reclamante. Quem está sendo perturbado? Se eu não tenho quem está sendo perturbado, eu não tenho como conduzir a pessoa, prender, eventualmente aprender o material da perturbação. Então vira um ciclo vicioso, né? Eu ligo o 90, aciono a PM, ela vai estar local, pede para baixar o som, vai embora, o cara abre o som de novo. Então fica um vai e volta, né? E eu falho na prevenção. Então a prevenção da polícia militar depende muito do entendimento da população. E além disso, né? A própria prevenção primária, né? Que é fundamental. Quando eu cuido da minha residência, quando eu tranco o meu carro, quando eu não deixo objetos expostos sobre o banco do veículo, por exemplo, eu também estou minimizando o crime, né? Furto especial é crime de oportunidade. Então eu estou passando lá, o adolescente, o jovem que furta geralmente lá, ele está passando, vê uma facilidade e acaba fazendo o furto. Então se eu tomo cuidado com o meu patrimônio, se eu cerco minha residência lá, se eu coloco uma grade um pouquinho mais resistente, eu naturalmente também contribuo com a prevenção do delito da minha residência ou do meu patrimônio. Tem a questão do trote também, né? Sim. E tem muito trote ainda, né? Tem. Na época, o pessoal usava o telefone e ligava, trote de telefone fixo, né? Hoje com o celular, então, imagina, ainda mais com... É muito mais fácil. Trocar chip e tal. Isso. Tem muitos? Muito. Hoje, em média, 30% das ligações da 90 são ligadas a trote. Então eu tenho, em média, na média aí, 30%. Porque o pessoal muitas vezes liga, né? E passa informação incorreta, que é o pior dos mundos, né? Quando o cara gera uma ocorrência policial militar com dados inverídicos, acontece algumas vezes, né? Mas muitas vezes o policial percebe durante a ligação que é um trote, né? Então ele acaba abortando a ligação durante o atendimento. Mas se eu despacho a viatura, é pior ainda, né? Porque acabou gerando empenho de patrulha sem ter um delito acontecendo lá, né? E procura saber quem que foi que passou o trote? Eventualmente sim, né? O problema é a demanda, né? Se eu for atender a demanda de quem está ligando ao 90, aí eu não atendo o restante. Aí é um outro problema maior, né? Então depende da gravidade do fato, o empenho da patrulha, a gente acaba fazendo também a identificação de quem foi o responsável, né? Mas não é o nosso caminho, né? O mais importante é a pessoa se conscientizar que o 90 é de emergência realmente, né? Então ligue o 90 quando de fato for preciso acionar a PM em situações de emergência. Coronel, nesse sentido, quando se usa a polícia militar corretamente, ela dá pronta resposta, né? Sempre. Seria insano pensar que o policial não quer resolver um problema de ocorrência policial militar, por exemplo. Tem um delito lá, um furto, um roubo. Quem é o maior interessado em fazer a prisão, fazer a prevenção? É a polícia militar. Toda vez que dá algo de errado, quem paga a conta ou quem responde por isso? Somos nós. Então nós planejamos, trabalhamos, treinamos o tempo todo pensando em atender as pessoas, né? Então o cidadão de bem é sempre o meu maior objetivo, mantê-lo em segurança, né? Ter percepção de segurança onde ele reside lá, tentar evitar que aconteça o crime, né? Então para a gente é fundamental, né? Que as pessoas entendam no trabalho policial militar e confiem no nosso trabalho. Nem sempre chega na velocidade que as pessoas esperam da gente, não atende todos os casos ao mesmo tempo. Há gargalos importantes em alguns dias da semana, alguns horários do dia também, por exemplo, a sexta-feira à noite. É muita ocorrência. Tem 30, 40 atendimentos, 50 ao mesmo tempo sendo feitos na cidade. Então é importante entender isso às vezes, né? E nós priorizamos aqueles que são mais importantes. Então um som alto é menos importante que um roubo.
Então, se eu for escolher entre mandar uma viatura por roubo e por perturbação, vai por roubo antes. Então, naturalmente, vai esperar um pouco mais, mas tem a percepção que a intenção nossa é atender tudo o mais rápido possível com qualidade. E nós estamos gravando aqui hoje, o coronel está gravando aqui comigo, dentro de uma manhã, de uma madrugada, em que nós tivemos um rapaz que fez um roubo de um adolescente, e ele estava armado e levou os policiais a risco de morte. Sem dúvida. Do BAEP. Isso. Ele atirou contra os policiais. Sim, contra a pessoa também, contra a vítima. Então, e aí teve o revide dos policiais. E ele acabou morrendo, né? O criminoso. Né? Eu falo que o confronto... E assim, isso porque a imprensa divulga que os policiais colocaram em risco as suas vidas. 4 policiais do BAEP na ocorrência, né? Muitas vezes a população fala, poxa, isso... Se não é divulgado, a pessoa não fica sabendo. Não sabe, né? E eu falo... O que acontece aonde? Na madrugada, né? Sendo sempre, eu falo, e esse fato chama atenção porque houve a morte do indivíduo que praticou o roubo lá, né? Muitas vezes há violência... Poderia, infelizmente, ter sido um policial. Sem dúvida, né? E muitas situações que põem o policial em risco não aparecem, porque não geram demanda desse tipo, né? É que esse é um caso extremo, né? Que há, de novo, violência com arma de fogo, há um roubo envolvido com um adolescente, como você falou, que acabou, infelizmente, não sendo vitimada, né? Conseguiu, na hora ali, se desvencilhar da pessoa, mas no confronto com o BAEP, acabou o indivíduo vindo a óbito, né? Infelizmente, sabe que não espera de nenhum tipo de ação que a pessoa morra, né? Mas se há o confronto, né? A intenção de morte contra o policial militar, na defesa da vida, ele vai acabar, muitas vezes, atingindo o indivíduo, né? Por nesse caso, preparo, né? Sem dúvida, né? Então eu falo que é importante sempre estar preparado para o pior, né? Porque o cenário às vezes acontece, o confrontamento, e infelizmente os policiais estão muito bem. Numa abordagem, coronel, hoje o cidadão de bem não tem medo de abordagem. Não. Né? Fica tranquilo, né? Qual que é a orientação para se você for abordado andando de moto, e às vezes acontece. Sim, é até importante esse assunto, Rodrigo. Isso, porque se você não deve nada, não é porque você é bandido nada. O policial está fazendo ele não sabe com quem está lidando ali, né? Eu falo que a abordagem policial, né, ou a busca pessoal, quando é feita aí com vistoria do corpo, ou vistoria veicular, quando encontra um veículo, é o principal mecanismo policial de apreensão de entorpecente e armas, que são os objetos que são utilizados para os crimes. Então, se eu tenho um roubo, por exemplo, como foi de ontem à noite, se eu tivesse abordado esse indivíduo antes da ação delituosa, tinha evitado o roubo e tinha evitado a morte dele mesmo. Então, a apreensão da arma evita uma série de problemas futuros, né? Então, o policial militar atua na prevenção, fazendo aí o trabalho preventivo com viatura, né? Então, está sempre identificado, uniformizado, com viaturas com highlight ligado muitas vezes, mas atua na repressão também muitas vezes, fazendo o trabalho de pinçamento de eventuais suspeitos ou pessoas que estão infundadas a suspeita, né? Então, o policial, durante o patrulhamento, ele avista uma situação que foge da normalidade. Então, a sua experiência de atuação, a reação da pessoa, como ela se comporta diante do cenário, isso leva o policial a entender que há algo de errado acontecendo. Nervosismo. É padrão, né? Um movimento para tentar esconder isso, se eu estou portando uma arma na cintura, eu vou tentar esconder. Brinque, né? Você não brinca com essas coisas, não. Você que é cidadão de bem. Sem dúvida. Então, o policial militar, para tentar encontrar esses objetos, ele tem que fazer intervenção. Tem que fazer interação com as pessoas. Então, eventualmente, né, ou quase sempre, não é uma situação de verdade, né? Você passou ali, de repente, assustou com o policial, ele te aborda, sem problema. Então, você acaba sendo liberado ali em seguida, né? Mas, eventualmente, eu tenho uma atuação que leva à prisão de pessoas por porte de objetos ilícitos. Então, eu acabo prevenindo muitos delitos, né? Isso é previsto na legislação nossa, né? Então, a lei brasileira permite a busca pessoal. Então a gente pede ao cidadão que entenda o papel da polícia, né? Para o policial é mais fácil não abordar ninguém. Mas é difícil abordar alguém que não, geralmente... É raro, acontece. Né? Até aborda... Alguém ligar pro senhor, fui abordado, e não, é raro, né? A abordagem pessoal de rua, assim, é mais incomum, mas o bloqueio de trânsito é muito comum, né? A gente faz operações de trânsito, e aí o filtro é outro, né? Se for um objetivo só trânsito, eu vou abordar todo mundo. Aí pensando na questão do uso do quilômetro, ver se está consumindo álcool ou não, se tem o carro em condições de segurança viária, né? Se está tendo habilitação para conduzir o veículo, então muda o foco um pouquinho, então mais gente é parado. Mas a abordagem de rua é muito mais ligada à fundada suspeita. Então eu vi algo de errado, desconfiei da reação da pessoa e vou tentar interagir para ver se há de fato algo errado junto a ela.
Então, mas acontece, né? Porque muitas vezes a pessoa está ali desatenta, não percebe, e o policial acha que aquilo é uma reação de algo errado. Mas, de novo, entendam isso como algo muito positivo, né? Por mais que perca um tempo ali, que a pessoa acaba ficando meio estressada, né? Faz parte do papel policial militar. Não sou ladrão, não sou bandido. Não. Ele já fala, não, mas você pode não entender que se não for bandido, vai ser solto ao final, vai ser liberado corretamente. Mas, de novo, isso ajuda na prevenção criminal como um todo. A importância dessa abordagem com o senhor, porque nós vamos ter, por exemplo, o Rio Preto Country Bus essa semana. Essa semana que o podcast está indo ao ar, teremos o Country Bus a partir de quarta-feira. O podcast vai ao ar segunda-feira agora. E tem muita gente de fora mal intencionada que vem. Quadrilhas que vem para questão de celulares. E tem todo um planejamento da Polícia Militar para coibir ali no entorno, principalmente do evento, a prática de crimes. Sim. Furto de veículos, abordagem do pessoal que vai para a festa mesmo. De ônibus muitas vezes, de vans que vêm. E a questão até interna também tem. Sim, eu falo que o trabalho. Para tornar um evento seguro. São 25 mil pessoas em média por noite, né? É muita gente. Né? Quem está lá dentro não percebe esse trabalho que é feito de bastidor, né? Que tem inteligência envolvida, que tem um trabalho de... Jornalista vê. Sabe. Mas quem está lá, muitas vezes, se não for vítima de delito... Tem um abraço pro Paulo Emílio, que tem uma segurança também forte. Sim, né? Muito forte, né? O grande Paulo Emílio. Conversou com ele, né? Muito, um parceiro forte da gente, é um grande empresário, amigo da gente também, né? Que faz para a cidade muitas coisas muito boas. E que depende da polícia, porque o evento privado ou público depende de segurança, sempre. Não tem como, né? Então, pra gente, a preocupação é que toda pessoa que vai acessar lá o Rio Preto Country Bus, que ele possa ir e voltar em segurança, né? É lógico que vai ter um modelo, vai ter. Mas se eu evitar o furto de celular, evitar o roubo no entorno, que acontece muitas vezes, evitar o furto de veículo, que está parado no entorno também, está ótimo, né? Então depende o quê? De interação, de abordagem policial, de colocação de viatura no lugar certo, né? Então pra gente é importantíssimo planejar muito bem e evitar que o crime aconteça. O próprio cidadão, se ele vai para o evento, ele vai tomar uma cerveja, ele vai tomar um vinho, um uísque. Depois de pegar a direção, ser parado pela polícia, não reclame, né? Tem muita gente, poxa... eu falo que o consumidor do álcool, ele acaba sempre achando que ele está em condições de dirigir, né? Leva um amigo, faz ali um sorteio, sem dúvida, Nossa turma fazia um sorteio ali, ó. Hoje se você não vai, você vai levar. A sequela do uso do álcool é muito complicada, né? Então não é só o uso do álcool, muitos acidentes, né? Todo acidente que envolve, por exemplo, noturno, quase sempre é ligado ao álcool, né? Então a pessoa acha que está bem, mas na prática não está, né? Então o papel da polícia é tentar coibir isso aí. A gente faz operações, bloqueios, direção segura, né? E vai ter. Vai ter, sim, porque é importante coibir isso aí, né? Então, de fato, quem for pro rodeio lá, leva um amigo que não consuma álcool, combina no dia, você bebe hoje, bebe amanhã, vai evitar problema, que é mais importante. Hoje tem os aplicativos, né? Sim, também. Vai se divertir. Fica à disposição. A polícia não quer estragar a festa de ninguém, pelo contrário, nós queremos manter a segurança do evento, né? E que todo mundo vá para o evento e volte em segurança também. Sim. Coronel, questão das redes sociais, queria abordar com o senhor também. As redes sociais hoje. Mas primeiro, o senhor é a favor das câmeras corporais? Sim, muito a favor. É importante, o pessoal já está... Já acontece. A câmera corporal, né, é uma polêmica enorme porque ela acaba criando muitas vezes condição de falta de privacidade ao policial militar, mas ela gera para a gente uma transparência das ações muito grande. Então, falo que por mais que haja um custo associado altíssimo a isso, que eu falo que é importante avaliar, né? Porque toda vez que tem uma política pública que altera o perfil do policial militar, ele tem um custo associado, né? Então é importante avaliar o quanto isso é mais importante que outras ações. Então é melhor ter uma câmera, ter uma viatura, ter uma câmera, ter um equipamento melhor para o policial militar. Então, se eu for ter a câmera, tem que estar tudo antes sendo já bem cumprido, né? Tem equipamento bom, viatura boa, bom fardamento, e eu vou pôr a câmera. Mas na prática, né, a imagem traz para nós transparência. E o que a gente mais espera do papel da polícia é a transparência. Porque quem avalia o trabalho policial sempre tenta imputar a nós ações irregulares, que não é o padrão da atuação policial militar. Lógico que tem problema, tem policiais que descumprem a lei, que são presos eventualmente, mas a grande massa de policiais são pessoas honestas, pessoas boas, de pais de família, que têm valores morais muito bem estabelecidos, e esse pessoal não tem nenhum problema de ser filmado, porque a ação é sempre correta, né? E geralmente quem é preso, quem comete infrações, quem sempre muda a versão para poder tentar inverter o processo de condenação.
Então eu cometo um crime, mas eu imputo ao policial uma violência para poder deturpar ali aquela informação. Nós tivemos um caso agora recente, fora, se tu não acredita, em Cotia, não sei se você chegou a ver, guardas municipais, não sei, não me recordo, que abordaram, eles mataram um menino e falou que trocou tiros, uma coisa absurda. Sim, né? sem dúvida. Choca a sociedade, lógico, né? E as câmeras evitam isso aí. Serve como freio já, né? Mas é muito mais comum, Rodrigo, o contrário. O policial atuar dentro da lei e a pessoa imputar ao policial militar falsamente crime. E as imagens vão servir como sempre. prova. Então, nós fazemos apuração hoje em todos os casos que vêm até o nosso conhecimento, né? Independente da veracidade ou não do fato. Então, por exemplo, é muito comum hoje, a pessoa é presa, vai para a audiência de custódia e fala que o policial bateu nela. Não tem nada, tinha testemunha, não tinha nenhum tipo de lesão, mas gera o quê? Um empenho da máquina pública para poder apurar se o fato for não verdadeiro. Se eu tiver câmera, acabou o problema. Que está filmado, está registrada a informação, né? Hoje não é todo mundo que utiliza, né? Não, quantidade por causa do custo, né? Eu falo custo de manutenção. Mas aqui em Rio Preto não tem, na região nossa não tem nenhum batalhão usando câmera portátil. Mas vai vir? Não, viu uma não há previsão por enquanto, né? Hoje em dia concentra esse tipo de uso onde tem mais problema realmente criminal. Sim. Então, o Rio Preto, né, por estar com um índice muito controlado, não ter problema de mortes suspeitas, né? Então não é um alvo de atuação por câmera, né? Sim. Então, em relação às redes sociais, como é que você avalia as redes sociais dentro do contexto do trabalho policial? Todo mundo tem um celular hoje. Vai lá baixar o som, a mulher do camarada geralmente está filmando. Sim. O cara cresce e aí tem intervenção policial. Na verdade, a rede social é muito interessante porque ela divulga os fatos a todo tempo. O problema é o contexto das informações, que eu acho que o mais pega em relação à polícia militar, né? A atuação policial tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a gravação, às vezes, ela é seletiva, né? Eu gravo aquilo que interessa para o meu ponto de vista, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um parente meu sendo preso, não vou filmar a violência dele contra o policial. Só quando o policial bate nele que eu vou filmar muitas vezes. Então, para a gente, a avaliação da imagem tem que ser uma avaliação, de novo, começo, meio e fim. E a rede social não faz muitas vezes isso. Eu pego um contexto lá isolado, uma parte do todo, e posto e crio, nesse contexto, né, a minha percepção. Que é o pior dos mundos, né? Porque o policial geralmente chega como um gatinho, brincam, né? Como um gatinho conversando. Isso. Dependendo da situação, ele se transforma num leão para resolver o problema. Lógico. Com até o uso da força moderada. Se for necessário. E aí só mostra um leão. Sem dúvida. Então esse é o problema. Resumindo, então tirar algo de contexto cria para nós um problema seríssimo. Eu sou acusado para depois me defender. Então o policial sempre é vítima da acusação e no final arquivou o processo. Então, quer dizer, esse tipo de recorte do contexto, né, atrapalha muito o trabalho policial militar, né? Então é importante, de novo, né, divulgar os fatos. Eu acho que a rede social é uma ferramenta fantástica de transmissão de informações, mas com responsabilidade, com qualidade, com informação correta e precisa, né? Para de fato informar e não desinformar as pessoas. O senhor faz o meia-culpa em relação ao caso da cruz pegando fogo? Que ali faltou, foi um equívoco na maneira que foi transmitida aquela imagem? É o mesmo critério de atuação, né? Faltou se tivesse uma explicação, sem dúvida, na publicação do que era. Quando eu mostro algo sem falar o que é, eu abro espaço para poder cada um ter a sua informação, ter a sua percepção. Questão de nazismo. Isso, que a polícia, virou. De novo, né? Nós somos o mais interessados em ser legalistas, ser do bem, né? Promover boas ações. Nesse caso nacional muito forte, né? Nós sofremos aí quase 2-3 meses em função da imagem, né? E é, de novo, um fato simples, cotidiano dos quartéis, mas que são internos. Então, solenidades, né, de concessão de braçal. O braçal é aquele, o BAEP, né? O BAEP, Força Tática, usa um couro que torna o policial o quê? Uma força especial. E é uma conquista muito policial, forte, né? Por isso que eu falo que o contexto daquele cenário, ele passou por 3-4 meses de extremo treinamento, de exigência dos policiais. Não é qualquer um que consegue. Para todos entenderem, né? O policial de BAEP, de Força Tática, ele é escolhido entre os melhores policiais da companhia, do batalhão. Então ele tem que ter habilidade pessoal para isso já, e mesmo assim ele é testado a ponto de poder ao final ser reconhecido como alguém apto a estar naquele ambiente lá. E o braçal representa essa conquista. Lembrando que, só falando paralelo, que o BAEP na ocorrência do Walmart aqui em Rio Preto
Que foi, ó, a gente, porque foi lá e trocou tiro de fuzil com os bandidos lá. E o pessoal eu sempre caiu falo, todo mundo foi preso. Policial, todo mundo corre, o policial vai ao encontro. Quando acontece, liga para quem? O 9-0. Então falo que, por isso que eu falo que a desinformação gera o problema, né? Porque ali falar que teve ação nazista, porque o braço estava à frente, é um rito de formação. Todo curso superior que forma lá, há um juramento. É normal do juramento. Então quem está formando lá no curso de Direito está formando nada a ver. É lógico que a cruz pegando fogo cria uma percepção, às vezes, de religiosa. Nossa, mas longe disso, né? Mas há de fato uma falha na informação. Se eu posto ali a imagem, né? E escrevo o que aconteceu, dentro do contexto evitável adequado. Isso aí, né? Mas o mais legal é não postar. Até falei, pessoal, não posta mais, que é algo interno nosso. Mas eu falo, o policial quer mostrar que ele se sente orgulhoso de ter superado o desafio de ser um treinamento que pudesse, ao final, ser reconhecido como braçal. Então, para ele é muito importante isso, né? Então, gerou uma desinformação importante, mas, de novo, né? Nós reafirmamos que nossa condição legalista, cumprimos as leis, somos os maiores defensores da questão de ordem de segurança pública das pessoas, né? E jamais qualquer menção a nazismo, Ku Klux Klan, rito religioso, longe disso aí. Mesmo porque é crime. Crime. Nazismo. Então não tem nem cabimento a comparação, né? Então pra gente fica o aprendizado, né? Para poder de fato evitar isso futuramente. Mas foi arquivado já no Ministério Público. Foi arquivado, né? Eu falo, como a gente já esperava, uma questão... né? Houveram várias intervenções do Ministério Público, houveram várias representações de partidos políticos. Parou na ONU. Muito lugar, mas de novo, né? Todo mundo sabe que tem, mas mostrar é diferente. Então, de novo, é nosso, é uma coisa pessoal, né? Como um treinamento do policial militar, exige muitas vezes o sacrifício ali, o suor, o sangue, mas é para um treinamento específico, né? Se eu tiro do contexto a informação, dá uma má impressão. Então é importante lembrar disso. Coronel Nilson, para estar aqui, o senhor tem quanto tempo de polícia? 31 anos de polícia. 31 anos para chegar a coronel, comandante da Polícia Militar de São José do Rio Preto, que não é fácil. Não. Deve ser o cargo que eu vou falar para o senhor. Complicado. São 96 cidades na região, 96 cidades e tem jogo do Mirassol todo final de semana. O futebol ainda é bom, né? Então, coisa boa. Dá assim, problema também, tem. O time chega na Série A, mas aí vem as torcidas organizadas de fora. Isso. A Polícia Militar da região que tem que dar suporte para não Nós temos futebol aqui em Novo Horizonte, que pertence à região. Então, Novo Horizonte na Série B, que vamos subir vai de novo. Tigre Se Deus quiser, sobe esse ano também, né? Aí você vai ter que fazer o planejamento de Novo Horizonte, Mirassol, para não ter jogo. Isso, junto, né? Não pode, porque o BAEP é usado no o aeroporto de Rio Preto é uma referência. Imagina a torcida do Atlético Mineiro e do Cruzeiro para pegar o mesmo voo. Isso, um problema, E outra, fora isso, é uma região muito próspera na parte de eventos, né? Com as festas de peão, de rodeio, eventos grandes que tem na região, e tudo vai policiamento. Então, não é só a questão do 9-0 que é importante para a gente. Barretos impacta aqui também, né? Nós empenhamos um efetivo em Barretos, muitas vezes apoiando, né? Então como é muito perto, Barretos pode futuramente vir para a região de Rio Preto também, né? Uma tratativa nesse sentido, política sendo feita, né? Olímpia e Barretos. Então, você assumia? Há um trabalho hoje, né? Da Prefeitura Municipal de Olímpia, especialmente lá, da região para poder vir para cá. Né? Porque é muito mais perto de Rio Preto do que de Ribeirão Preto. E pertence ao CPI 3 de Ribeirão Preto, né? Então a tratativa em termos de policiamento lá é mais difícil lá, porque é mais distante, né? Então um trabalho político da região para tentar vir para cá, né? Até a construção do Aeroporto Internacional de Olímpia, eles colocaram mais próximo de Rio Preto do que de Ribeirão Preto, né? Então, não sei se vai ser estratégia do governo estadual essa mudança, né? Mas eu acho que para a região seria interessante. O governador Tarcísio voltando para a região, a gente vai perguntar para ele, o governo é uma demanda aí, né? Então nós recentemente com ele, né? Quarta-feira passada, então eu acho que talvez para a polícia, né, até por forma de equalizar os CPIs, é mais fácil. Lá tem 6 batalhões hoje em Ribeirão Preto, que são 4 aqui. Então tem 6 lá mais o BAEP e 4 mais o BAEP, né? Então, uma curiosidade, o senhor faz a escolta dessas torcidas? Fazemos. Porque o pessoal vem geralmente de ônibus? De ônibus. Então marca um ponto de encontro, né? Aí para o pessoal, faz revista todo mundo, vê se não tem objeto ilícito, material que está sendo utilizado, bandeira, bumbo, né? Porque pode entrar com objetos lá dentro também. Aí vê certinho. Entende. Esse é um trabalho de longo prazo. São profissionais, né? Muito. Há um respeito mútuo entre a polícia e as torcidas organizadas, né? E para a segurança pessoal deles é importantíssimo esse trabalho, né? Porque vai entrar na cidade, às vezes tem um confrontamento com o torcedor local também. Então a polícia escolta, entra no portão certo. Dependendo do resultado do jogo é um problema.
problema, né? Vai embora, precisa esperar mais tempo, né? Mas a PM tem um know-how muito forte nessa área também. E raramente há problemas. Acontece também de apedrejar ônibus muitas vezes, mas é raro acontecer problemas. Coronel torce? Torço. Tô corintiano. Não, sofrendo um pouco também, mas somos corintianos. Né? Não, coronel. Eu sou santista. Santista, tá pior que eu. Tá pior. A gente não quer cair de novo, pelo amor de Deus. Não pode, né? Mas nossa, a gente brinca, mas são grandes eventos esportivos que, é lógico, a gente deseja que os times vão bem, que as torcidas venham, porque movimenta toda a economia da cidade, né? Eu ia falar isso aí. Restaurantes. Eu falo que para a polícia é uma preocupação, porque aumenta a demanda, né? Toda vez que há um grande evento na cidade, nós estamos preocupados em manter a segurança. Então envolve de novo planejamento prévio, vistoria dos locais, atuação no dia, disposição de policiamento na porta, no entorno, né? Então o nosso empenho é muito grande, né? Até que o policial às vezes de folga, cumprindo escala extra, né? Usando... O policial gosta de ir no estádio, né? Adora. É uma atmosfera. Sim, é gostoso, né? É um policiamento gostoso de ser feito, mas que requer preocupação. Desde que não tenha problema, né? Intercorrência. Às vezes vem a torcida de fora, por exemplo, São Paulo, Corinthians, que problema, porque vem muita gente junto, cria ali uma animosidade. Até umas 2 mil pessoas, você vem de fora, esse pessoal da organizada. Vem vários ônibus, não dá para precisar exatamente quantos vem, né? Mas vem muita gente de fora participar, né? Mas sempre uma reunião prévia, combina, explica, combina o que vai ser feito no dia também. Pessoal, se fizer nisso daqui, sem novidade, dá certo, né? Vamos... Mas eu falar, apesar de ter esse empenho maior de policiais e viaturas, para as cidades é muito importante, né? E nós defendemos a evolução das cidades, o crescimento da cidade, a riqueza que vem para cá também, que acaba usando o hotel, usando o comércio local. Então, para a região é muito importante, né? Então a gente apoia as iniciativas da região, né? De futebol, de grandes eventos, porque para a gente acaba sendo um trabalho maior, mas para a região acaba sendo muito importante. Porque o senhor toma conta, por exemplo, da torcida organizada, mas tem as famílias. Sim. Que o cara vai assistir o jogo é no sábado. Ele chega, se ele tem condição, ele vem na quinta-feira e vai ao Olímpico. Lógico, deixa a família ali no clube. E vai para o estádio. E depois ele volta e vai embora. Sim. É uma coisa assim que, para essa pessoa também, para essa família que vem para assistir o pai e o filho que vão. Que vem aqui. Eu acho que é bacana isso. É bem legal. Bem legal também. Sem dúvida. E o senhor, aqui na região, tá torcendo para alguém ou não? Então, eu gosto de futebol, né? Eu sou um amante da prática esportiva. Hoje você vai torcer vai passar segunda-feira, vai torcer a favor ou contra o Palmeiras? O senhor quer que o Palmeiras então, é difícil falar isso aí, né? Mas eu sou brasileiro também. Então, apesar de causar... E parte da tropa é palmeirense. Sim, é difícil torcer contra. Eu vou ficar isento lá para não ter problema, né? É mais fácil, né? Mas eu sou brasileiro como sou bacana. E defendo os times brasileiros, né? Como defendo o time da região aqui. Então acho que é importante a gente valorizar o esporte local, tentar criar para o Brasil condições de estar no cenário mundial aí bem representado, né? Sim. Então acho que tanto o Fluminense quanto o Palmeiras quanto os dois podem representar bem o Brasil lá e serem eventuais campeões. Né? Ah, não, mas o Palmeiras não. Vai torcer para ser campeão mundial. Manter a piadinha. Vai acabar a piada. Né? Coronel, olha, eu agradeço demais a presença do senhor aqui. Eu acho que foi uma oportunidade de levar ao conhecimento a função do senhor. Sim. O senhor fica aqui por muito tempo? O senhor quer ficar aqui? Como é que foi? Então, eu sou de Bauru, né? Talvez com o tempo eu retorne para a região. Eu estou em casa já, né? Fala que eu estou aqui há 5 meses, mas me sinto em casa, estou muito bem aqui, muito à vontade. Polícia, né? É igual em todo lugar. É lógico que muda as regiões, muda a cultura, né? Um pouquinho diferente em algumas áreas. Então, capital não é igual ao interior, por exemplo. Mas Bauru e Rio Preto são muito próximos da outra, em termos de condição social, de apelo à polícia, de valor da polícia para as pessoas também. Então, não mudou muito mais. Mas, de novo, quando eu estiver aqui, eu farei o máximo possível para tentar ajudar as pessoas da região de Rio Preto, né? Então, tantos policiais que dependem da gente, né? São quase 2.500 policiais que estão no nosso comando aqui da região de Rio Preto. E a população, mais de 2 milhões de habitantes, que também são da região. Então, acho que a nossa estratégia principal é tentar atender os dois, né? Quando o policial está bem, ele atende bem as pessoas. Sim. Então, o policial, quando ele é reconhecido, ele é prestigiado, ele é bem treinado, ele tende naturalmente a oferecer um bom trabalho à população. Então, para mim é importantíssimo, né, ter o policial militar ao meu lado. Então, eu falo que o trabalho policial é um trabalho conjunto, né? Eu, enquanto comandante, estou no mesmo barco do policial militar de rua lá, né? Se o barco der errado e afundar, todo mundo morre afogado. E se precisar cortar na carne, corta sempre. na carne. Então, e aí tem uma investigação muito pesada, né? Sem envolvendo dúvida. corregedoria, questão de
assassino de aluguel, Sem dúvida. algumas coisas pesadas que a gente vê. Eu falo que para a PM é um prejuízo de imagem, mas eu falo que nós não temos nenhum receio em cortar a carne. Porque eu estou, de fato, né, tornando o meu ambiente... O senhor tem conhecimento da investigação? Sim, bastante, né? Mas eu falo que para nós acaba sendo o quê? Um trabalho de tentar minimizar isso aí. Que não dá para entender que um policial militar que é legalista descumpra a lei. Não dá para entender isso aí. Então, fala a ação de justiça... O bico, ele é possível, né? Então, depende do tipo de atividade. Sim. Por exemplo, de educação é possível, agora o de segurança não pode. Que é a mesma atividade, né? Se eu estou falhando na segurança privada, pública eu estou vendendo a privada. Então não pode ser aceito nesse sentido, né? Mas eu posso dar uma aula, por exemplo, posso dar um curso, não é um problema, né? Então há atividades que podem ser feitas, as outras não, né? Mas, de novo, o policial é um ser legalista, né? E eu sou muito legalista e muito justo com as coisas, né? Tanto com os policiais quanto as pessoas que buscam o quartel às vezes, né? Então é importante usar a lei como referência sempre nas atuações, né? E o trabalho policial é sempre, de novo, muito científico, muito técnico, muito profissional, para tentar levar as pessoas à segurança pública, né? Que é tão difícil de buscar, né? Eu falei, são muitos atores que colaboram para esse cenário, mas a PM é que mais aparece. Então, dar certo a região, dar certo o controle criminal, dar certo a prisão, passa pela PM sempre, né? Então, nós somos muito importantes nesse processo. E quando o policial entende isso e atua pensando nisso, ele acaba sendo muito mais feliz na sua atuação. Sim. Então, é fundamental isso aí. Coronel Nilson César Pereira, agradeço demais a presença do senhor. Um dos últimos comandantes da Polícia Militar do CPI 5 virou prefeito. Sim. O senhor se imagina entrando na vida pública mais à frente, depois de aposentar, ou não? Não, eu falo, o meu viés político... Eu falo que o meu viés político não foi amadurecido, né? Eu, como comandante, tenho que ser... Tudo passa pela política também. Né? Como nós somos um órgão de Estado, né? E não de governo, né? Nós somos apolíticos, né? É lógico que eu estou ligado o tempo todo com os prefeitos da região, com os vereadores, com os deputados da região, que são muito importantes para nós também. A polícia é um ente político também importante, mas ela atua baseado no que a lei preconiza, né? Então, eu falo que minha aproximação é muito mais da questão de ordem institucional do que de participação política, né? Eu não tenho pretensão, nem vejo nenhum dia sendo um agente político, porque eu acho que o meu papel é muito mais bem feito aqui na Polícia Militar, tentando auxiliar os municípios, né, politicamente, com o trabalho policial militar, mas fazendo policiamento preventivo, né? Então, para mim, seria algo muito impensável no futuro, por exemplo, tentar migrar para a carreira política, né? Minha carreira policial militar, ela tem um tempo de duração, né? O coronel de polícia dura apenas 5 anos, né? Então, na promoção tem mais 5 anos de vida útil na polícia. E eu espero, nesse período, poder retribuir à população paulista, como eu tive até hoje, enquanto aprendizado, enquanto policial militar, né? São 31 anos de carreira já completados recentemente, em janeiro passado aí. Então, a bagagem é muito grande, né? Eu acho que a colaboração que eu posso dar para a região é muito forte, né? Então, acho que se eu puder ajudar nesse papel, estarei muito feliz já. Tá certo. Coronel, muito obrigado. Essa câmera do senhor, sim. O senhor falou da molecada que não está passando no concurso, mas que tem vontade de seguir a sua carreira, sim. De ser um oficial da Polícia Militar. Tem que fazer o Barro Branco, a escola Barro Branco. Como é que faz e qual que é a dica que o senhor dá para chegar lá? Sim. Tem que... Não adianta tentar sem estudar. Não vai passar. A sorte não é. Não tem competência, sorte, mas né? Oportunidade, né? Então, se eu estiver preparado e souber fazer o concurso, eu vou eventualmente passar, né? A polícia tem 2 carreiras principais, né? De praça de oficiais. O praça entra como soldado, então são escolas locais. Então, em Rio Preto tem uma escola de formação de soldados aqui hoje. Nós temos 110 policiais em formação aqui em Rio Preto. Então tem Rio Preto, tem Bauru, tem Campinas, tem Ribeirão Preto e assim por diante. E tem a escola de oficiais, que é a Academia do Barro Branco, que é situada lá em São Paulo, né? Então, o que muda de um para o outro? A dificuldade de acesso ao curso. Quanto maior o grau, né, no caso oficial, o nível dos candidatos é um pouquinho melhor. Então, quem está mais preparado tende a tentar o curso de oficiais. Quem está mais à base, começando a estudar, vai tentar o curso de praças. Então, basicamente, é a diferença, né? Então, carreira de novo, operacional e carreira de gerenciamento, que é feito pelos oficiais. E oficial a partir de tenente, né? De tenente. Ele sai como aspirante oficial, que é o estágio probatório, e depois de 6 meses a 1 ano, ele vai promovido para segundo tenente. Então, daí para ser coronel, são 6 níveis, né? Então a carreira desenvolve a partir daí até poder se tornar um coronel de polícia, né? Que é o último posto da hierarquia policial militar, né? Que apenas alguns acabam sendo promovidos, que é muito difícil, né? Com as turmas são grandes, eventualmente 5% se tornam coronéis.
Então é pouca gente que vira coronel, na verdade, né? Então trabalho de carreira toda, né? Desde a base ali até poder alcançar os postos mais altos por merecimento ao final da carreira, né? Mas o que orienta os jovens que querem entrar, né? Primeiro que quem gosta da polícia, né? Vá ser policial militar, né? Eu sou um policial por vocação, né? Eu com 10 anos fui visitar o quartel lá em Bauru, fiquei apaixonado, né? E sou até hoje, né? Só que a profissão policial militar traz para as pessoas, né, uma condição de felicidade muito forte. Que eu todo dia posso ajudar as pessoas. Então, falo, o papel do policial enquanto servidor público, que é o grande objetivo nosso, ele é muito forte. Você todo o tempo pode auxiliar as pessoas. Eu acho que o salário nem sempre é o melhor dos mundos, né? Podia ser muito melhor do que é hoje, mas a sensação de cumprimento de dever é muito forte, mas exige muitas coisas, né? Exige disciplina, exige hierarquia, exige valores morais bem fundamentados, exige bastante honestidade, patriotismo, né? Então, o jovem que tem esse pendão a ter esse comportamento um pouquinho mais legalista, né? Que gosta da PM, estude, né? Se enverede no campo dos estudos, tente o vestibular da Polícia Militar para poder, eventualmente, se tornar um policial militar, né? Eu garanto, né, por experiência própria, que vai ser muito feliz. Porque a polícia traz, né, pra gente um conhecimento muito interessante, traz muitas oportunidades de acesso às coisas, né? Um policial é um ser que tem um status social bastante interessante e fazer o bem às pessoas não tem preço, né? Porque é muito interessante. Então eu sou um policial, de novo, muito feliz porque atingi quase todos os meus objetivos de vida até hoje. Tá certo. Olha, depois dessa, eu agradeço demais o depoimento do senhor. Molecada aí, menos celular, mais estudo. Sim. Vamos estudar, gente. E eu agradeço você que acompanhou essa entrevista aqui com o Coronel Nilson César Pereira, comandante do CPI 5, aqui na região de São José do Rio Preto, igual o Coronel falou, 96 cidades sob a responsabilidade. Sim. É uma coisa que só para poucos. Você pode depois rever essa entrevista, então, no meu portal de notícias do diariodorrodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe... Jornalismo aqui tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal.